Bom, queridos, vamos à nossa videoaula. Espero que vocês estejam com o linkzinho do mapa conceitual aberto. Também tô aqui, ó, pra poder dar uma coladinha. Me perdoem que essa videoaula não vai ficar tão boa que nem a do professor Noslen, tá? É um improviso, mas porque eu queria, na verdade, fazer uma revisão daquilo que a gente já havia visto em sala de aula. Primeira coisa que eu queria começar retomando com vocês é a ligação entre os personagens. Então, vocês vão ter aí no mapa conceitual de vocês, seja o que vocês fizeram no caderno, seja o que eu anexei aqui para vocês nas atividades, um personagem principal e central que se chama Bento Santiago, também chamado de Bentinho pela família, um apelido carinhoso que eles acabam dando, e que é o nosso Dom Casmurro, né? Então, ele vai ser o narrador da história, é o personagem principal, é o protagonista, e ele vai acabar contando toda a história da vida dele pra gente. Tanto que se vocês forem notar, a história começa pela velhice, né? Então, pela vida adulta, e ele vai recapitulando toda essa sua infância, porque segundo o próprio personagem, ele quer atar as duas pontas da vida. Ou seja, agora na velhice, ele quer tentar retomar toda aquela época boa, que foi a infância, ter conhecido seu melhor amigo, que é o Ezequiel, ter conhecido o Capitu, e assim por diante. Mas enfim, primeiro vamos falar dos personagens. A gente tem o Bento Santiago, Bentinho, que é filho de Dona Glória e Pedro de Albuquerque Santiago. Pedro de Albuquerque Santiago, ele tinha muitos bens, tinha dinheiro, e ele foi um político, e por isso que ao longo da sua vida ele se muda. A última moradia de Bentinho foi a Rua de Matacavalos, que inclusive é a casa que ele tenta reconstruir quando ele já fica adulto. E a Dona Glória, mãe de Bentinho e que agora é viúva, porque o pai de Bentinho morreu quando ele ainda era criança. E aí, quando a Dona Glória fica viúva, ela mora com 3 outras personagens, né? A Justina, que é a prima da Dona Glória, o Cosme, que é o irmão da Dona Glória, portanto, tio do Bentinho, e com o chamado agregado, que é o José Dias. Como que esse agregado surgiu na história? Quando eles ainda moravam em um outro lugar, não na atual residência, na Rua de Matacavalos, José Dias surgiu na fazenda deles, da família de Bentinho, dizendo ser um médico homeopata, e por meio de instruções que tinham em livros, ele conseguiu curar algumas doenças de algumas escravas. E aí, como forma de gratidão, o pai do Bentinho quis pagar um determinado valor para o José Dias, ele não aceitou. Por ele não ter aceitado, o pai do Bentinho ofereceu que ele fosse morar com a família, recebendo um determinado dinheiro, como se fosse uma espécie de salário. Inicialmente, José Dias não aceitou, mas depois de uma semana ele voltou para a casa da família e acabou morando junto com eles, e aí ele foi considerado um agregado. E aí ele morou durante tanto tempo com a família que a Dona Glória já considerava ele como um membro oficial, como parte da família, tanto que muitas coisas da casa, como a administração de dinheiro e, enfim, outras coisas, cabiam a esse José Dias, né? Tamanha foi a confiança que ele foi adquirindo ao longo do tempo dessa família. Mas, na verdade, vocês vão descobrir que ele não era um médico, coisa nenhuma. Ele mentiu, só que a Dona Glória, por ter considerado ele sincero, corajoso, de assumir a verdade, perdoou ele e ele acabou continuando na família com a mesma confiança que sempre teve. Outra personagem que vai ser muito importante, aliás, em torno dela e da relação dela com Bentinho, que a história gira, é Capitu. Capitu era vizinha de Bentinho e o seu pai era o Sr. Pádua e a mãe, a Dona Fortunata. O Sr. Pádua vocês vão ver tanto na série quanto no livro sendo chamado de Tartaruga também. Tudo bem? Então toda vez que vocês ouvirem essa denominação vai estar se referindo ao Sr. Pádua. E Capitu era muito amiga de Bentinho, eles eram muito próximos. E, inclusive, em determinado momento da vida, a família do Bentinho acabou ajudando a família da Capitu, porque o pai da Capitu perdeu o emprego, eles sofreram uma grande enchente, que acabaram perdendo tudo da casa deles, eles precisaram de ajuda, e foi a família de Bentinho que acabou ajudando a família deles. E até por conta disso, Capitu e Bentinho acabaram adquirindo certa proximidade.
Capitu tinha uma melhor amiga, que é a Sancha. Deixa a Sancha guardadinha aí que a gente já vai resgatar ela. E Bentinho tinha um melhor amigo, que era o Ezequiel Escobar. Esse Ezequiel Escobar, ele só vai conhecer no seminário. Mais pra frente, já a gente vai entender por que o Bentinho foi pro seminário. E aí lá eles se conhecem. Os dois, nenhum dos dois acaba tendo vocação para ser padre, em determinado momento acabam saindo do seminário. E aí o Ezequiel Escobar se casa com a Sancha, que eu pedi para vocês deixarem ela guardadinha, que é a melhor amiga da Capitu, e o Bentinho vai acabar se casando com a Capitu, certo? Então a gente vai ter dois casais na história. Sancha e Ezequiel Escobar, que vão ter uma filha chamada Capitolina, em homenagem a Capitu, porque o nome, na verdade, de Capitu é Capitolina. Capitu era o apelido, a forma como as pessoas a chamavam. Então, Ezequiel Escobar e Sancha vão ter uma filha chamada Capitolina, e Bentinho e Capitu vão ter um filho chamado Ezequiel, que eles vão chamar ao longo da trama de Pequeno Ezequiel. Nome em homenagem ao melhor amigo do Bentinho. Pode ficar um pouco confuso, né? Porque são duas Capitolinas, dois Ezequiéis, mas Machado de Assis vai dando um jeito de diferenciá-los ao longo da história. Um é chamado de Pequeno Ezequiel, o melhor amigo acaba sendo chamado só de Escobar e não de Ezequiel. A filhinha deles acaba sendo chamada de Capitolina e Capitu continua sendo Capitu mesmo, tudo bem? E essa é a relação entre os personagens. E aí eu não sei se vocês se lembram agora, adentrando um pouco mais na história, a gente viu naquela primeira aula o motivo do livro se chamar Dom Casmurro. Ele acaba explicando. Então, em um determinado dia, ele estava fazendo uma viagem de trem, e aí sentou um jovem poeta ao seu lado que começou a falar sem parar e começou a recitar alguns versos para o Bentinho. E ele acabou pegando no sono, acabou dormindo, e esse poeta não gostou muito, apesar de Bentinho ter sido educado e ter falado: não, são versos muito bonitos, continue lendo. Esse cara achou completamente desrespeitoso o fato de Bentinho ter dormido. E aí ele acabou apelidando o Bentinho de Dom Casmurro. E até no livro ele fala assim, não procura no dicionário, porque Casmurro você não vai achar com o significado original, né? Ele acaba sendo chamado de Dom Casmurro por ser uma pessoa mal-humorada, fechada, tudo bem? É esse o significado que ele acaba tendo no livro. E aí ele diz que ele conta esse incidente para os amigos dele, conta que no dia seguinte esse poeta espalhou para toda a cidade o apelido dele de Dom Casmurro e muita gente acaba sabendo que ele passou a ser chamado de Dom Casmurro. E aí os amigos dele acham engraçado e começam a chamá-lo de Dom Casmurro também. E aí esse acaba virando o nome do livro, certo? E aí ele começa, na verdade, a contar a história de como ele começou a se envolver com Capitu, como que ele foi pro seminário, mas eu não quero me alongar muito. Por enquanto eu queria explicar para vocês como eu fiz naquela primeira aula, qual que era a relação entre os personagens e o significado no nome desse livro. Eu quero agora que vocês façam como tarefa, né? Na verdade, vejam esse primeiro episódio de Capitu, porque vocês vão ter acesso a informações que eu não expliquei ainda nessa videoaula. E eu quero tentar perceber o que foi que vocês entenderam, porque mesmo sendo uma série, mesmo sendo por meio de um filmezinho, a linguagem é muito fiel à linguagem do livro, que não é fácil. Então, eu quero saber até onde vocês conseguiram entender dessa trama, para que a gente consiga discutir na próxima aula. Então, na próxima aula, na verdade, vocês é que vão me dar as explicações sobre o que vocês entenderam sobre esse primeiro episódio e a gente vai discutindo em cima disso, tudo bem? Por enquanto, a gente fica por aqui. E aí, gostaria de pedir para isso que vocês participem bastante do nosso chat na próxima aula, porque é por lá que nós vamos fazer toda a nossa discussão. Tudo bem? Fiquem atentos então aos avisos que eu vou dando. Qualquer dúvida, depois de terem assistido esse vídeo, pode me mandar, tá bom? Beijo, turma, até!